Graça e paz, irmãos, bom dia. Queria compartilhar com vocês um texto de Efésios capítulo 5, versículo 13. Vamos iniciar a nossa manhã. É um feriado, nós que servimos ao Senhor, para nós tem um certo significado, mas não só no rito, né? Mas na intenção. E está aqui, comendo o cordeiro. Em Efésios capítulo 5, versículo 13. Diz assim, contrário? Amém. Efésios 5,13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por essa palavra, Senhor. Glória a Deus por essa verdade, Jesus. Irmãos, teve um feriado que eu estava fazendo uma condução, né, e vi na placa, né? O maior presente que você pode dar para sua família é a presença. Tá bem assim, o melhor presente que você pode dar para sua família é a presença. São placas que em Portugal tem alertas, né, para dar gatilho de que a pressa ela pode não nos levar mais rápido no lugar, ela pode nos tirar do lugar mais rápido, às vezes. Às vezes a gente está com a pressa para chegar no lugar mais rápido, mas a única coisa que a gente consegue é perder o lugar para o qual a gente está indo. E a nossa fé, a nossa viagem, ela tem que ser cheia de prudência. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele fala muito disso, ele fala, cuidado com ser nécio, anda debaixo de iluminação de entendimento, porque a palavra é luz. Quando você tem um compromisso de lealdade com a palavra, ela sempre vai trazer para você esclarecimento. Ele vai falar que a palavra de Cristo, né, ela esclarece, e Deus te esclarecerá, meu filho. Quem anda debaixo de conselho da palavra não anda em trevas, irmãos, porque a própria mensagem, a própria palavra, o próprio Cristo ilumina os lugares. Iluminar os lugares não é sobre luz artificial, é sobre Cristo esclarecer para você pisar seguro. E ainda, irmãos, que você esteja andando de noite, né? Deus será uma coluna, não só para te aquecer, mas para te iluminar. Sempre haverá uma palavra para iluminar os seus dias de trevas. Porque Deus, Ele prometeu que Ele estaria ali para ser clareza. E o que te ilumina não é a luz do sol, né? Mas o sol da justiça. É Ele que ilumina nossos corações. E Ele fala sobre despertar do sono. Ele fala de se levantar dos mortos. Ele fala de clareza. Porque é para a gente andar prudentemente. Vede que andeis prudentemente. Ande prudentemente, não como nércio,
Uma pessoa nessa é uma pessoa sem suas faculdades mentais no lugar. Uma pessoa que o seu tico e teco não está batendo muito bem ali. Está meio mais para lá do que para cá. Mas ele fala, mas como sábios. E o que é sabedoria se não guardar os mandamentos desses dias? Sabedoria não é você ler 5 livros por semana e acumular diplomas e diplomas de entendimento ou ter 5 faculdades. Isso é inteligência. Sabedoria é você guardar os mandamentos do Senhor. Nos dias de adversidade, você sacar, como Davi, né, que chegou em Ziclac, sua cidade acampamento, e os amalequitas tinham dado no acampamento, tinham levado sua família toda presa e a família de todos os seus soldados. E o povo chorou, gritou, ficou angustiado. Sabedoria é você, mesmo em momentos tensos, difíceis, procurar orar a Deus para saber qual direção tomar. Quantos de nós, em meio de desespero, a gente não lembra de orar, simplesmente a gente reage? Irmãos, nós não somos seres irracionais. Nós temos que agir segundo a palavra. E toda pessoa que é prudente, ele pensa, ele ora, ele vai consultar a Deus, ele fala, Senhor, nessa situação aqui, eu não sei o que fazer, mas me esclarece, me dê sabedoria, como agir, como eu devo incorrer nessa situação. Isso vai fazer toda a diferença. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, dando, todo esse conselho, falando que os dias são dias maus, são dias difíceis e dias diferentes, e que a gente precisa saber lidar com os dias que a gente está vivendo. Irmãos, quem aqui já tem mais de 20 anos de fé, sabe muito bem que as coisas estão estranhas. Hoje as pessoas têm mais contato com informação, mas pouco contato com o Deus da salvação. As pessoas, elas lotam templos, mas as suas vidas continuam sem transformação. Então elas não se convertem mais, elas são aderentes. E aí quando ela não está mais aderindo àquela forma de estar naquela comunidade, ao invés de se converter, ela se desvia, ou ela vai para ali, ou vai para cá, e nunca pega ali raízes e se torna uma planta de vaso. Nós não somos uma planta de vaso, nossas raízes têm que estar na terra. E quando as suas raízes estão na terra, suporta a tempestade, suporta a adversidade, podem até arrancar ao vento alguns galhos e folhas de você, mas nunca vai tirar do lugar. E as raízes não é geográfica simplesmente, raízes no reino de Deus. Porque quando o reino te move, você não morre. O reino pode mover você, mas não você se mover, mas é o reino que te move. Então, você pode falar, eu nunca voltaria para o Brasil. Portugal é muito melhor. Mas se você é um cidadão do reino e Deus te mover para esse lugar, você não vai falar, eu não estou vivendo para encontrar um lugar melhor, eu estou vivendo para ser o lugar que Deus pode confiar a sua palavra, ainda que Ele me mande para o vale de sombra e de morte, meu amigo, ainda que eu vá para um lugar mais remoto. Ou você acha que a mensagem chegou nos corações de tribos indígenas, que, por exemplo, teve um missionário que foi evangelizar uma tribo indígena, e a tribo passou ele, E tempos depois conseguiram chegar lá e encontraram a agenda dele. E a esposa dele ficou muito ofendida com Deus por causa que tirou o marido dela, E quando resgataram a agenda dele depois de 10 anos, viram algumas frases escritas na própria agenda dele. E a frase em capa, naquela parte mais dura, ainda acesa, ele falou alguma coisa sobre morrer por Cristo, era o melhor prazer da vida dele. E a esposa dele, ao ler aquilo, teve um encontro de novo com as pazes, fez paz com Deus. Porque aquele homem, ele falou assim, não, se é para fazer alguma coisa digna, eu quero morrer pela causa do Evangelho. Coisa que ela se esqueceu e ela foi lembrada. Você acha que Deus lembrou para ela, para salvar ela? Porque a nossa fé
Não pode ser uma fé de faz de conta, só quando o negócio tá bom. A Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflições. Essa aí que você está pensando agora. Mas tem de bom ânimo. Assim como ele venceu, nós também vamos vencer. Ou seja, a aflição é parte do pacote de quando você levanta sua mãozinha para aceitar Jesus. Você decidiu sair das mesas erradas, as pessoas, como diz o carioca, esculacha você. Me esculachou. Então, esculacha, né? Mas ao tempo, quando alguém observa sua vida durante um tempo, 5 anos, 3 anos, vê sua mudança, elas começam a desejar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, mantenha-se firme no caminho, você está numa viagem. E nessa viagem você tem que guardar o seu coração para não se distrair, para não perder o caminho. Hoje, teve um dia, quando escrevi essa mensagem, lembrei agora, que eu também vi outro placar. Em tempos de férias, vocês vão ver, nos placares vão estar te dando um monte de dica, te avisando de um monte de coisa. E se nós estamos numa viagem até a eternidade, até o céu, no placar, naquele dia, me falou bem assim que sem álcool, sem telemóvel e sem pressa. Estava bem assim, sem álcool, sem telemóvel e sem pressa. E aquilo, atingiu minha mente, né? Sem álcool está falando para você não se embriagar e não entrar num estado de negligência. Sem telemóvel é para você não se distrair e acabar atrapalhando a sua perícia, né? Te tornando imperito de tomar decisões sábias diante de situações difíceis, né? Porque às vezes é um problema humano. A maioria dos acidentes são falha humana. Falha humana. No caso da negligência, né? De tomar uma substância que te tira o poder de reação. Se você não sabe, o álcool tira alguns segundos de reação, dependendo do nível de álcool no seu corpo. Então, se era para você frear 10 segundos, né, antes, você freia com 10 segundos de delay. E aí é o suficiente para você poder matar a família toda. Não só a sua, mas a família de alguém. Então, na nossa jornada da fé, nós temos que estar sóbrios. Ele vai falar, não se embriagueis com o vinho. Não é só sobre o vinho físico, é sobre você tornar-se negligente quanto à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai te deixar tudo correto para você poder ter as melhores decisões e acertar em todas as suas maneiras de estar. E a terceira é sem pressa. Sem pressa é sem precipitação. Pressa é característica de quem saiu atrasado, irmãos. Pode olhar, se você pisar no pé, é porque você está se sentindo atrasado. Então, sem pressa, porque o maior presente que você pode dar para a sua família, aí eu uno as 2 frases que eu vi no dia do feriado, é a sua presença. Cara, você acha que sua família quer fazer um velório no dia do feriado, quando todo mundo devia estar reunido para poder celebrar e comer o cordeiro? No nosso caso, o cordeiro pascual, né? Cordeiro que é... Então, sem pressa é precipitação e incorre em uma coisa chamada imprudência. Então, nós temos que ter cuidado com negligência, imperícia e imprudência. São 3 assuntos que estragam a nossa viagem. Alguém está perdendo Cristo por negligência. Alguém está perdendo Cristo por imperícia, por ter na sua mão, por exemplo, o manual de como tirar o melhor dessa viagem e saber agir nessa viagem, aí é imperito. Por que imperito? Porque faltou conhecimento? Não, porque rejeitou o conhecimento. E aí Oséias vai falar no capítulo 4, versículo 6, porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. Rejeitar vocês e a sua descendência. Eu não quero que seus filhos eles sejam sacerdotes diante de mim, porque eles vão reproduzir ignorância. Então, irmãos, imperícia é você ter acesso e negligenciar. Imperícia é quando você tem um tempo para ler as escrituras e decide fazer outra coisa.
Tudo bem, às vezes não é fácil a leitura, mas hoje com tanta tecnologia você pode colocá-la no seu ouvido, você pode ouvir uma mensagem, se discipline para você poder tirar o melhor nessa viagem, né? Nessa viagem tão importante que nós estamos fazendo. E nós temos que cuidar com esse perigo da falha humana. A definição de negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. É frequentemente utilizado como sinônima dos termos descuido, incúria, desleixo, desmazelo. Isso aqui mais lá no Nordeste a gente fala muito, está muito desmazelo. Lá no pessoal, lá, nossos amigos aí. E preguiça. Menino desmazelado, eles que gostam de falar essa frase, né? Mas a gente é descuidado, eles são desmazelados. Bom, então, olha só o que a negligência faz. A negligência coloca a gente numa situação de descuido. Eu poderia ter evitado isso. E não há nada que massacra mais a gente falava assim, eu poderia ter evitado isso. Eu estou nisso aqui porque eu não aceitei os alertas de Deus na estrada. Porque acendeu a placa. Porque acendeu até o Estado que não conhece Deus, está tentando nos avisar que essa pressa toda vai matar a gente. Agora, irmãos, quer ver? No feriado, né? Você sai no feriado. Se você sair, você vai ver as pessoas andando. Se elas estiverem de folga, mais calmo. Estão indo para um mercado, mais calmo, faz a rotunda. Se você tiver com pressa, fica bravo. Meu Deus do céu, pelo amor de... Quando não dá uma buzinadinha, eu resisto, irmão, não dou. Às vezes Alexandre, pai, buzina. Alexandre, em nome de Jesus, eu já estou aqui. Eu só converso com o tiozão. Falo, tiozão, tá de passeio hoje? Converso com ele, ele não sabe, mas eu estou conversando com ele. Enfim, é verdade, talvez a pessoa está desfrutando. Você já parou para pensar, quando você está de viagem e que você está indo para um lugar em que você vai tirar um fim de semana, a paisagem ganha sentido. Mas no dia que você está indo para o trabalho, não vê nada. A paisagem não tem sentido nenhum. Às vezes você vê coisa, né? Se surpreende. E estava aqui assim, né? Nunca tinha visto. Porque sua mente se libera o quê? O prazer, a endopamina. Mas quando você está indo para o trabalho, e ainda o trabalho é difícil, que está te dando acidente de trabalho nesse trabalho, que acidente de trabalho não é só quebrar o pé ou quebrar a mão, tá? Psicológico também. É quando a pessoa treme na cama para ir trabalhar, que ele fala assim, o que eu estou indo fazer para aquele lugar? Ele está de acidente de trabalho. Não é preguiça. Estou falando, não é aquele acidente de trabalho que a pessoa não... eu queria minha rede preguiçosa para deitar. Não é isso não. Estou falando de ter um ambiente tão tenso no trabalho que você fica... Já dispara o quê? Os alertas. Sua pressão aumenta. Que é isso aí. Mas quando você está de viagem, aí você vai vendo as coisas. O cheiro tem outro sentido. Contemplação. Eu vim agora com o Simão, de manhã aqui ao pé do metro, e é cheio de pé de tangerina. Ali daquele lado, tem uns indianos, cabeleireira ali. E eu disse assim, Simão, para aí. A gente vinha bem apressado. Simão, filha, já é 6 horas, já é 6 horas. Aí eu senti aquele cheiro. Eu disse, Simão, para aí, Simão, um pouquinho. A gente vai chegar. Sente o cheiro. Respira bem fundo. Sente o cheiro das flores da tangerina, que coisa boa. E eu respirei assim tão fundo. Eu disse, Senhor, quanto, né? Como a gente anda apressado. E a gente não vê as bênçãos de Deus ao nosso redor. Perfeito. Perfeito. Ouviu, né, Simão? Cheiro. Sente o cheiro do... Bom demais. Bom demais. É verdade, irmãos. Desfrute. A palavra, na nossa fé, a gente só olha para o alfa e o ômega. Só que na nossa fé também tem Emanuel. O Deus conosco. O Deus que está com a gente na viagem. O Deus que a gente pode desfrutar agora. Então,
Desfrute da viagem, não espere chegar lá. Tem paisagem, tem coisa boa acontecendo também. Tem cuidado, tem proteção, tem alerta, tem conversa, tem relação. Olha, os discípulos no caminho de Emaús estavam fazendo uma viagem contrária à vontade de Deus. Eles estavam tristes, desanimados. Um estranho no caminho se emparia com eles e começa a falar: por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão assim? Conta aí o que está acontecendo. Aí, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús ficam bravos com aquele estranho. Você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? Que mataram um homem inocente, e nós pensávamos no passado que ele seria o Messias. E aquele estranho falou assim: mas nas Escrituras, gente, as Escrituras iluminam nosso entendimento. Mas nas Escrituras não disse Moisés isso? Mas nas Escrituras não fala sobre ele isso? E começou a explicar as Escrituras, e os olhos deles estão fechados para conhecer que Jesus Cristo já estava ressuscitado e já estava com o corpo glorificado, mas os olhos deles estavam fechados por causa da angústia. Gente, quando você fica angustiado e faz o caminho contrário, Jesus se torna estranho para você. Cuidado. Jesus às vezes fica estranho. Quer ver outra coisa? Quando você está desesperado no meio de uma tempestade, Jesus andando sobre as águas vira um fantasma para a gente. Aquilo que a gente conhecia começa a ficar distorcido. Então, mas Jesus não quer isso. Jesus quer que você veja Ele como Ele é. E aí a Bíblia fala que eles chegam numa bifurcação. Jesus, naquela pessoa do estranho, né, ameaçou continuar, e eles falaram: fica Jesus, já se faz tarde. Cantaram o hino da harpa cristã para Jesus. Olha só, tentaram evangelizar, tentaram convencer Jesus, estavam indo no sentido ao contrário, cantaram uma musiquinha para Jesus ficar com ele, sobre o pretexto: fica Jesus para proteger você. Não vai não, que é muito perigoso andar sozinho, fica com a gente. Mas na verdade eles estavam tendo o quê? A Bíblia fala: o coração deles estavam queimando pela presença de Jesus na viagem. Gente, o que faz nosso coração ficar feliz é Jesus, é o Deus presente, é o Deus conosco. Deus também está na nossa viagem. Aí convencem aquele estranho entra dentro de casa, e quando eles sentam na mesa para ceiar, e sempre a mesa vai revelar Jesus para nós, gente. É na mesa que você convive e fala: poxa, eu estava meio estranho com esse irmão, mas eu acho que era coisa da minha cabeça. Porque quando você parte o pão com o seu irmão, você lembra que ele é o seu irmão. Quando você senta na mesa com o seu irmão, os defeitos do seu irmão ficam escondidos debaixo da mesa. Quando você senta com o seu irmão, todos ficam ao pé de igualdade. Já viu que na mesa todo mundo está nivelado? Porque na mesa, irmãos, não é a sua habilidade que conta. Na mesa só ficam os filhos. E Jesus pega o pão, né, naquela pessoa do estranho, e parte o pão, e a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Eu consigo imaginar, eles tinham pão asmo, né? Aqueles pães sem fermento. Quando ele partiu aquele pão, os olhos deles se abriram, eles olharam fixamente, e Jesus, e o pão cai partido para os dois pedaços. Jesus desapareceu da mesa. Eles se levantaram imediatamente e voltaram para onde? Para o lugar que Jesus disse que era para eles ficarem. Fique em Jerusalém, fique até que eu vá, até que eu venha, até que eu volte. E é isso que às vezes está acontecendo. Então, cuidado, irmão, nessa viagem nós não podemos ser negligentes, nem imprudentes, nem deixar que a imperícia é tendo oportunidade de gerar mais conhecimento e não entra. Olha só a definição de imperícia: é a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, não levando o agente em consideração
que sabe ou deveria saber. Sabe ou deveria saber. Aqui, a imperícia é alguém que sabe ou deveria saber. Deus não vai tomar por inocente quem deveria saber, cara. Você está abraçadinho com sua Bíblia? Deus não vai tomar por inocente quem tem a Constituição na mão. A Constituição é um livro de leis sobre o nosso verdadeiro país. O nosso país, irmãos, não é o Brasil, nem Portugal. Embora a gente tenha, alguns têm dupla nacionalidade, alguns respondem tanto em Portugal como no Brasil, moram em Portugal, mas tem cidadania brasileira, ou tem outra cidadania. Não, a sua cidadania é celestial, é do céu. E é de lá que é esse país que a gente vai responder. Se você está vivendo em Portugal ou no Brasil, aonde você vai morrer, você vai viver até os 70, 80, a partir disso é enfado. Tem gente que vive até os 100, mas a partir dos 80, 70 é enfado de vida, porque você não tem mais agilidade, não tem nada. Mas um dia nós vamos viver uma eternidade. E a decisão sobre essa eternidade está agora, na nossa jornada. Então, volte a ver Jesus. Volte a ver Jesus. Como você pode falir uma indústria? Por exemplo, uma indústria de pneus. Como falir uma indústria de pneus? Começa a atrapalhar o cultivo da borracha. Corta os pés de seringueira. O diabo ele não tenta acabar com alguma coisa aqui terminada, ele tenta ir na fonte. Eu vou destruir aonde alimenta. Então a nossa relação com Deus tem que ficar, você sempre tem que ficar atento sobre o seu coração. É aqui que é a seringueira, é aqui que alimenta a indústria. Ah, eu quero acabar com o chocolate. Ele não vai atacar o chocolate, irmãos. Ele vai atacar o cacau. Ele vai atacar o cacau para poder o cacau não produzir mais, porque a matéria-prima do chocolate é o cacau, tal qual a matéria-prima do pneu é a borracha. Qual é a matéria-prima da sua fé? É Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. É sobre Jesus governar nossas vidas e todos os dias nos colocar na rota certa. Porque, irmãos, não é sobre chegar mais rápido, não é sobre é sobre você chegar e chegar com vida, e chegar com esperança, e chegar vivo nesse lugar. Eu termino assim, um pescador, ele pescava salmão, e salmão, ele é um peixe que, se ele estiver vivo e mais fresco, quando chega na praia ele morre, ou seja, não tem problema. Mas ele tinha que chegar vivo na praia, porque quando o salmão chega vivo, ele tem mais valor. Se o peixe morria no trajeto, ele perdia um pouco de valor. Então, o pescador de salmão pegava o peixe vivo e colocava ele dentro de um tanque, dentro do barco de pesca, e naquele tanque o peixe vinha, mas o peixe chegava morto na praia. Ele falou, por que esse peixe está morrendo? Então ele teve uma ideia, pegou um bagre africano, sabe que o bagre africano engole o peixe inteiro, jogou dentro do tanque junto com os peixes, né, do salmão, e aí o salmão, tentando sobreviver do bagre africano, chegava na praia vivo. Às vezes, irmãos, Deus só está colocando alguma coisa para te perseguir, para você poder ficar vivo. Então é propósito de Deus, é um bagre africano. Talvez você está se enfrentando agora alguma coisa, alguma adversidade, e você está colocando a culpa toda no diabo, e o diabo, ei, não tem nada a ver com isso. Isso aí, eu estava de férias, estou chegando agora na empresa, e vocês estão colocando a culpa em mim? Não, é Deus colocando ali algo para te manter vivo, para você não morrer no lugar errado. Tem muita gente morrendo no lugar errado. Tem muita gente morrendo onde não era para morrer. Por isso que eu falo, irmãos, Alfa e Ômega, mas também Emanuel.
siga a viagem com Jesus. Não deixe Jesus se tornar estranho para você. Ele é o mesmo que te prometeu no dia que você levantou as mãos. Então, por favor, mantenha seu coração aquecido. E se você entender que você perdeu o caminho, quando ele partir o pão e ele se revelar para você, se levanta imediatamente da mesa e volta para Jerusalém. Jerusalém é a capital da adoração. Volte para o Senhor, volte para o lugar onde ele mandou você ficar, porque é nesse lugar que ele tem bênção para você. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós acreditamos na sua palavra e em tudo que o Senhor prometeu para nós. Nós queremos, Pai, entrar nesse lugar com fé, fidelidade, certeza, convicção. Nos tira desse lugar, Senhor, de medo, que às vezes faz a gente paralisar diante das coisas que a gente não controla. De fato, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então me conduza a pastos verdejantes, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. Eu quero a sua companhia, eu quero a sua presença, o Deus presente, o Deus conosco, Deus agora, Senhor, aquele, Senhor, que ilumina, Senhor, a minha vida e a minha mente no vale da sombra da morte, aquele que é a coluna de fogo, Pai, que aquecia e iluminava os filhos de Israel quando eles saíram, Senhor, no êxodo, Pai, quando eles saíram para celebrar uma festa para o Senhor no deserto, aquele mesmo Deus que mandava a nuvem, Senhor, proteger do sol fustigante, Senhor, no deserto, Senhor, durante o dia, Senhor, e fazia aquela sombra. Nós queremos essa sombra do Altíssimo hoje, nós queremos essa coluna de fogo hoje, aquecendo nossos corações, enchendo as nossas vidas de esperança. Senhor, nos traga, Senhor, do nosso desespero para o centro da sua vontade e nos conduza, Senhor, em fé, em convicção. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém.